A tabatização, ela caracteriza-se pelo processo de adaptação do sujeito político às condições do povo. Nós podemos dizer que a tabatização consiste no sujeito político perceber que o povo ele está tendo uma tendência de alienação mental, então o sujeito político adequa o produto que ele tem. Como que eu faria uma explicação a respeito da tabatização? E essa explicação está, inclusive, no artigo que eu disponibilizo. É muito engraçado, porque esse artigo meu foi muito criticado, tá? Esse artigo é do mestrado em Direito. Ele foi extremamente criticado. E até hoje, esse artigo meu, até hoje, ele está aqui na página Leonardo Stolpe. Eu convido vocês a baixarem. Vocês vão ver que é engraçada a situação desse artigo. Vocês baixam ele aqui. Eu estou fazendo bastante propaganda, porque ele foi muito criticado pelos professores, porque existe aquela resistência de acreditar em tudo isso que hoje está vindo à tona. E esse artigo, ele foi feito há uns 6 meses atrás, e não existia vaza-jato há 6 meses atrás. Então esse artigo foi extremamente criticado. Vou falar para vocês baixinho aqui. Esse artigo, que eu convido vocês a lerem, é o primeiro trabalho na minha vida acadêmica. Olha, eu fiz administração, eu fiz licenciatura em física, eu fiz engenharia de produção, fiz engenharia ambiental, fiz economia, fiz relações internacionais e pós-graduação. Eu fiz jornalismo político, fiz língua portuguesa, fiz pós-graduação em engenharia elétrica com ênfase em sistemas e fiz pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Todos esses, obviamente, e engenharia elétrica na Inglaterra também, todos esses trabalhos, tudo isso eu tive que fazer trabalhos, eu nunca fui reprovado num trabalho. Nesse trabalho aqui eu fui reprovado, por isso eu estou fazendo bastante questão de divulgar esse trabalho, porque eu queria uma avaliação externa a respeito desse trabalho. De uma forma muito misteriosa eu fui reprovado nesse trabalho, eu critico o Sérgio Moro nesse trabalho. E eu vou trazer para vocês uma crítica que eu faço nesse A Matemática do Direito, exatamente a respeito do processo de tabatização. Eu conto a história de um senhor que de uma hora para outra quis montar um negócio para ganhar dinheiro. Então ele percebeu que tinha uma lacuna no mercado para vender alimentos orgânicos. Então ele montou uma quitanda para vender alimentos orgânicos e aí ele chegou e fez bastante publicidade. Só que o povo da cidade não quer saber de alimentos orgânicos não, o povo quer o alimento podrão. Então esse Sozé, que ficava metendo pau nos alimentos convencionais, ele simplesmente adaptou a quitanda dele, tirou alimento orgânico e colocou alimentos convencionais, porque o que o Sozé está querendo, na verdade, é tão somente lucro. E aí eu conto uma outra história que aconteceu com esse mesmo Sozé, e aí eu faço até um paralelo com a Operação Lava Jato de forma indireta, que eu falo a história de que esse Sozé vendia Coca-Cola, e ele era amigão do vendedor da Coca-Cola. E de uma hora para outra, o vendedor da Coca-Cola, amigão do Sozé só vendia Coca-Cola, mas aí começa uma campanha da Pepsi, e essa campanha da Pepsi, ela inventa uma história e fala, as igrejas começam a falar que o dono da Coca-Cola tem pacto com o diabo, mas enfim, a Coca-Cola para de vender. Aí o que que acontece? O Sozé vai, briga com o vendedor da Coca-Cola, não tá nem aí mais pro vendedor da Coca-Cola e põe Pepsi, porque o negócio do Sozé é vender. Por que que eu faço essa comparação, pessoal? Porque, olha, a ideologia política é o produto que o político tem para vender. E aí eu conto, inclusive, a história daquele senador de Brasília, o Cristóvão Buarque, que simplesmente mudou de ideologia no momento em que o bicho pegou e ele viu que estava tendo um up na ideologia liberal. Então, a ideologia é aquilo que o político vende, não é necessariamente aquilo que o político tem. Então, por que que eu estou falando isso tudo? O processo de tabatização, ele é um processo de um político que vendeu uma ideologia no momento que aquela ideologia poderia beneficiá-lo com votos, e ele vai se adaptando ao clima do povo. Hoje nós temos um povo completamente assim, alienado, batendo palmas para o liberalismo, e ao mesmo tempo nós temos uma situação muito clara, uma situação de risco e recompensa. A esquerda, ela deveria apresentar uma recompensa muito grande, porque o risco é muito alto. Qualquer pessoa que entende um pouco de investimento sabe que quanto maior o risco, maior tem que ser a recompensa. No lado do liberalismo, a recompensa é alta e o risco é baixo. O que vai motivar uma pessoa que não seja realmente muito, assim, com um ideal muito grande mesmo? O que essa pessoa tem
para ir para um lado em que, defendendo o povo, as pessoas estão sendo presas. Então, o que a Tabata tem de informação? A informação que ela tem é que os políticos que trabalham para o povo mais humilde vão presos. Já em compensação, os políticos que trabalham pelos liberais, eles são elogiados pelo Luciano Huck, e obviamente isso dá um impacto muito grande na sociedade. Eles são patrocinados pelas pessoas mais ricas do Brasil, como o próprio Lehman. Eles tiram fotos com o governador de São Paulo, já praticamente numa proposta de contratação da Tabata como ministra de alguma coisa numa eventual eleição do Dória no futuro. E aí esse político ele passa por um processo de tabatização. É um político que veio de uma situação humilde. Nessa situação humilde ele cresceu, tornou-se uma pessoa mais orientada e ali ele teve a oportunidade de ter a impressão que ele vai ter uma ascensão social. A Tabata não tem ascensão social. A Tabata é tão somente um bichinho dos liberais. Ela tem aquela impressão de que agora ela tem a chance de virar um deles. Mas ela não vira um deles. Isso porque tem uma frase interessante usada na Inglaterra que é: você não vira Superman, você nasce Superman. Para ser Superman tem que ter nascido em Krypton, é outra raça. Para ser da elite você tem que ter, obviamente, nascido na elite. Mas ela acha que o fato dela ter tirado uma foto com Dória, ser patrocinada pelo Lehman e ter sido elogiada pelo Luciano Huck significa que ela é da elite. Agora eu estou esperando o Luciano Huck chamar ela para o aniversário do filho dele, né, dos filhos dele. Isso não vai acontecer, porque ela não é elite. Ela é um cachorrinho da elite. Então a tabatização é isso. É uma pessoa que percebe ao longo do tempo que você servir os mais humildes te leva para a cadeia. É melhor ficar com os mais ricos. Então a pessoa quebra a ideologia de onde ela veio, torna-se uma hipócrita. Pessoas que passaram, obviamente, por um processo de tabatização muito claro. O Bolsonaro era nacionalista no passado, ele percebeu que aquele nacionalismo, aquela loucura dele lá de querer matar o Fernando Henrique por causa da privatização da Vale, não ia levá-lo a nada, então ele tornou-se um liberal, foi apoiado e se tornou o presidente do Brasil. Uma outra pessoa que nem é da política, mas passou por um processo de tabatização muito claro, o Neymar, que saiu da pobreza e hoje ele só nega impostos que seriam investidos nas pessoas mais pobres. Então essas pessoas, elas exemplificam o que é um processo de tabatização. Agora um processo de dalanização é diferente. Vamos imaginar, vamos mudar completamente o cenário. O processo de dalanização, seja lá o que for, é um playboy que nunca viu um pobre a não ser a empregada doméstica e o motorista da família. Essa é a realidade desses playboys que chegam ao Ministério Público com raríssimas exceções. São pessoas que tiveram, durante toda a vida, um suporte familiar, um quarto super confortável, com todo o recurso jurídico, cresceram com 8 anos de idade, já estavam assistindo aulas sobre assuntos relacionados ao mundo jurídico. Então quando acordava já tinha o todinho com leite de ornitorrinco amazônico em cima da mesa esperando e um caderninho, né, todo lustrado, todo bonitinho para estudar, para se tornar procurador federal. É uma realidade completamente diferente. E esse processo de dalanização, ele acontece durante a vida. Por quê? Os pais provocam uma alienação da realidade real. Pessoas como o Dallagnol, eles nunca ficaram sabendo que pessoas no Brasil passam fome. Eles acham que isso é história de vagabundo. Então, um Dallagnol imagina que quem está passando dificuldades e recebe um Bolsa Família é um vagabundo. Por quê? Durante a infância, a adolescência, a juventude e a fase pré-adulta, eles só tiveram acesso ao leite de ornitorrinco no quarto e os livros de direito para estudar, para passarem, para se tornarem procuradores federal. Então, o processo de tabatização, ele acontece depois que uma pessoa que veio da camada humilde consegue uma ascensão econômica, porque a ascensão social é outra coisa. Quando eles conseguem uma ascensão econômica, uma posição de status, como por exemplo, tornar-se um parlamentar a nível federal, acontece o processo de tabatização e a pessoa percebe que ela não tem mais que representar seus eleitores, que é melhor ela representar os
grandes empresários. Já o processo de dalanhonização acontece durante a infância, adolescência, a vida de juventude. Os pais promovem a dalanhonização, no momento que eles evitam que essas pessoas tenham acesso a pobres. E, obviamente, a ideologia de dalanhonização, ela é também pregada dentro dessas igrejas, porque essas igrejas, elas dizem indiretamente, quem lembra-se do calvinismo sabe muito bem que a ideia que foi pregada naquele momento para criar prosperidade é que você vai para o céu se for rico, se for pobre está condenado para o inferno. Então as igrejas frequentadas pelo Dallagnol, essas igrejas infelizmente como por exemplo a Batista dos Valadrão lá em Belo Horizonte, elas pregam exatamente isso, você é aquilo que você tem. Então o Dallagnol, assim como outros membros, eles crescem pensando exatamente isso, olha, nós somos irmãos, entre aspas, né, porque somos da mesma igreja, mas aqueles irmãos lá são sub-irmãos, porque são mais pobres. Aqueles irmãos lá em cima são super-irmãos, porque são mais ricos. Eu tenho que puxar saco dos irmãos lá em cima, que são mais ricos, porque eles estão mais próximos de Deus. Os irmãos mais pobres vão para o inferno, eu quero distância deles. Essa é, infelizmente, a realidade do processo de dallagnonização, e é isso que difere tabatização de dallagnonização, e é por isso que é um pouco diferente.